pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Carlos Matias, hoje recebendo um amigo querido, amigo número 1 da Matemática Humanista, o professor Ubiratã D'Ambrosio. Eu queria agradecer a presença do mestre Ubiratã aqui no programa da Matemática Humanista. Professor, muito obrigado, é um prazer imenso estar recebendo você aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar aí com você e realmente é um prazer poder conversar sobre um tema tão fascinante quanto é esse caráter humanístico da matemática, não é? Muito obrigado, professor. Bom, professor, eu vou fazer aqui, eu selecionei algumas perguntas para fazer para você, que eu acho que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora aqui, cumprimento a todos, dou boa noite a todos, que está aqui, no pessoal que está no chat. E a primeira pergunta, eu queria conversar um pouco sobre a sua história, essa passagem do matemático pesquisador para o professor, né, e que se transformou nesse mestre, nesse grande educador. Quer dizer, eu acho que foi um processo. Você foi para Gênova em 61, voltou em 62, defendeu seu doutorado em 63, aí voltou para os Estados Unidos em 64, que foi um ano complicado no Brasil, ficou um tempo lá fora nos Estados Unidos e voltou para o Brasil em 72. Aí nesse tempo, o senhor me corrija se estiver errado, o senhor estudou teoria da medida, cálculo das variações e tudo mais. Mas nesse tempo, o senhor teve um envolvimento também, na época pré-matemática moderna, trabalhando com educação matemática. Depois, posteriormente, o senhor, quando voltou para o Brasil, para Unicamp, e o senhor se engajou em projetos, né, que passavam pela universidade, envolvendo trabalho no Mali e tudo mais. E a etnomatemática na década de 80, quer dizer, o seu percurso foi muito sinuoso, muita inquietude, né? Muito sinuoso. E como eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, eu queria falar se foi... Um pouquinho falar da minha trajetória, quer dizer, eu fiz a licenciatura e dei aula do secundário, fundamental e médio, naquele tempo chamava ginásio e colegial, dei aula e resolvi partir para uma pós-graduação, para o doutorado, e nesse doutorado eu fui fazer o doutorado na USP São Carlos e durante o meu doutorado, eu fui fazer um estágio de um ano. Eu estava fazendo doutorado em cálculo das variações e fui para um dos melhores lugares do mundo em cálculo das variações, que era em Gênova. E passei um tempo lá, quase um ano lá, um ano acadêmico lá. Voltei para o Brasil, aqui defendi meu doutorado na USP de São Carlos e logo em seguida, que em função da minha pesquisa, do que eu fazia, eu fui convidado para ir para os Estados Unidos e logo no início de janeiro de 94, eu fui para os Estados Unidos como pesquisador associado, continuar minhas pesquisas. E enquanto eu estava nos Estados Unidos, veio o golpe militar, eu resolvi não voltar, ficar por lá. Sim. E fiquei por lá até 72, fazendo minhas pesquisas, publicando e dando aula em universidades, sempre em matemática pura. A coisa muito, muito interessante é que, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, recebi um convite para ir ser professor visitante na África, na República do Mali, Sim. na cidade de Bamako, para formar doutores africanos em análise matemática. Também é matemática pura e tal. Agora, chegando lá, eu acabei me envolvendo muito com o ambiente cultural deles. Sim. E passei a conhecer uma outra cultura. Não tinha ideia do que era a África.
Sim. A África é uma riqueza cultural, é uma coisa muito importante. Sim. E aí eu comecei a questionar, mas enquanto lá na Europa eu estava ensinando para aqueles meus alunos do Mali, ensinando a matemática que se desenvolveu com a partir do Newton, Cauchy, Lagrange, todo esse pessoal. Sim. E eu falei, e o que esses africanos estavam fazendo enquanto na Europa começou a se desenvolver a matemática que hoje eu estou ensinando para eles? Sim. O que se passava aqui no ano 1100, 1200, 1300, e aí eu mergulhei na história cultural da África. Sim. E fiquei sabendo que lá era um dos reinos, dos impérios mais desenvolvidos do mundo. Sim. Muito mais desenvolvido que a Europa. Sim. E que lá eles estavam fazendo as suas construções, as suas agricultura, mineração, uma arte muito sofisticada, tudo. E, claro, tudo isso só se faz com matemática. Sim. Isso quer dizer que eles tinham um bom domínio da matemática que interessava para eles. Sim. Matemática despertou, e eu percebi, matemática não é só aquilo que se fazia na Europa. Certamente. O resto do mundo também estava fazendo a sua matemática. Ela é uma coisa da humanidade. É uma matemática que tem a ver com a condição humana. É o empreendimento da humanidade. E, então, esse empreendimento da humanidade me despertou para olhar para outras culturas. Aí, através de também um projeto com a Organização dos Estados Americanos, eu visitei todos os países da América. Sim. Todos, México, e fiquei também sabendo das culturas dos astecas, dos maias, dos incas. E a mesma reflexão que eu fiz na África, eu fiz também por aqui. Depois de algumas viagens, tive a oportunidade de visitar a Índia, visitar a China, o Japão, a Malásia, vários países lá. E essa oportunidade me mostrou que todos fazem uma matemática com bases, com raízes culturais muito fortes que vão para alguns milênios atrás. Sim, certamente. Isso aí me fez olhar a matemática como um empreendimento humano e não como uma produção daqueles sábios europeus maravilhosos. Sim. Mas havia os maravilhosos em todos os lugares do mundo, sim, fazendo com objetivos de resolver os problemas essenciais para a sobrevivência do indivíduo e, além da sobrevivência, para filosofar, para pensar, para a espiritualidade. Sim. Ora, isto é humanidade. Sim. A matemática que se fazia com este objetivo em todos os lugares é uma matemática humanista. Sim. É para o ser humano, para o benefício do ser humano. Sim. E isso aí me conduziu a refletir sobre essas coisas. Aí eu cruzei com um grande amigo, o Harvey White, sim, que estava lançando a ideia do grupo de matemática humanista. Sim. Aí nós nos associamos, eu passei a colaborar com ele e fundamos a revista. Foi um momento muito feliz nos anos 70, em que eu me envolvi profundamente com isso. Sim. E a partir daí, não parei. Sim. Não parei. E essa transição, professor, dessa carreira, do envolvimento na pesquisa pura, do cálculo das variações, essa transição, toda essa afetação muito positiva, né, que formou, que deu essa soguinada, mudança de direção, ela foi algo para o senhor tranquila? Foi algo natural para o senhor? Ou
houve hesitações ou receios, assim, eu acho que muitos jovens que estão assistindo a matemática humanista hoje, estão em início de carreira, por vezes estão na dúvida se fazem matemática pura ou se vão se tornar professores, estão na dúvida como se fossem caminhos muito opostos ou como se fossem completamente disjuntos, visões ingênuas de uma desarticulação da matemática com educação. E aí, por isso que eu pergunto para o senhor, essa transição, ela foi natural para o senhor? Foi resultado de descobrir outras culturas. Sim. Enquanto eu ficava, e eu acho que isso se passa com todos, fechado na sua especialidade, o mundo é limitado. É limitado àquela sua especialidade. Sim, sim. Isso eu chamo as gaiolas epistemológicas. Sim. Você está numa gaiola, você conversa com quem? Você conversa com outros engaiolados, com os matemáticos igual a você. E vocês pensam na mesma coisa. A gente pensa numa coisa, o meu colega que está na gaiola pensa em coisas parecidas, etc. E assim cresce a matemática pura. Não vou dizer, não sou nada contra isso, excelente. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a percepção que o mundo não é a sua gaiola. Sim. É muito mais amplo. A gaiola está imersa num mundo e aquilo que você faz deve ser parte de toda uma humanidade. Então, isso não quer dizer que você deixe de fazer, aqueles que estão se envolvendo com matemática, fazendo matemática pura, Sim. Gosto muito e deve continuar, porque é um instrumento intelectual importantíssimo para todas as ciências, para todas as atividades humanas. A matemática é muito importante, mas não deixe de olhar para fora da gaiola, ver o que é o mundo, quais são os problemas que afetam o mundo, o que faz com que os seres humanos se identifiquem, não porque conhecem matemática ou porque conhecem isso, mas se identifiquem porque são humanos. Sim. Todos são humanos. E todos humanos necessitam lidar com questões básicas da sua sobrevivência, da sua espiritualidade, do seu pensar. E, com isto, pensamos que a matemática deve estar inserida na humanidade. E daí, o matemática humanista. É essa a ideia básica, fundamental. Perfeito, professor. Obrigado. Olha, professor, eu estou aqui feliz, assim, tem muitos colegas agora online aqui mandando abraços para o senhor, mas assim, já tem 5 páginas, depois eu vou consolidar todas essas mensagens de carinho para o senhor enviar. Eu jamais serei capaz de mostrar todas, porque são muitos, estão chegando aqui por segundo, mas, nossa, sim, são verdadeiramente centenas de mensagens. Pessoal da Colômbia, do Brasil... Alguma coisa especial que alguém queira que eu elabore um pouco mais? Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma pergunta interessante que eu tinha visto aqui há pouco. Olha só que legal. Tem aqui uma colocação bacana. Olha só quem que está chegando aqui, professor. É a Oleneva. A Oleneva Sanches está mandando um abraço para o senhor. E a gente vai ter um abraço para a Oleneva, minha companheira na matemática de caráter humanista. É isso aí. Ela está mandando um beijo para o senhor. Nós estaremos juntos lá no Vem Brasil. Estaremos juntos. Eu vou estar falando também, por sinal, a gente vai ter um programa aqui, professor. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para o pessoal que está ouvindo, mostrar para o senhor também. No dia 17 de abril, eu vou receber a Oleneva Sanches aqui na Matemática Humanista. Ela vai aí nesse. Que bom. Vem. Acertou no convite. E olha só que bacana, 2 queridos amigos seus também, professor, que estarão aqui na Matemática Humanista no dia 12 de maio, o Milton Rosa e o Daniel Clark Orey. Grandes amigos,
meus grandes companheiros. Eles estão desde o começo comigo, trabalhando, são pioneiros do desenvolvimento da etnomatemática e da matemática humanista, porque etnomatemática é basicamente uma matemática humanista. Sim, é isso. Não tem dúvida. E eu fiquei muito feliz, professor, que a gente está fazendo essa série de debates sobre etnomatemática. E a ideia do canal é tentar popularizar isso, levar para estudantes que estão começando uma carreira, que estão jovens, começando a história, a estudarem e a ouvirem debates importantes sobre isso. Eu agradeço muito, né, o senhor chegar, fazer parte aqui. O conselho que eu dou é procurar entender melhor a Sim. Aos matemáticos que querem, deve continuar, alguns continuando fazendo matemática pura, é muito importante. Não deixe de cada coisa que você estuda, cada tópico que você aborda, procure ver o contexto histórico. Sim. Por que aquilo apareceu? Por que se mostrou importante numa determinada época? Por que foi atrativo? E vocês vão sempre perceber que existe por trás dessa matemática todo um contexto sociocultural, um contexto humanista que provoca o desenvolvimento dessa matemática. Eu acho que isso é chave para... Agora, aqueles que trabalham com etnomatemática estão naturalmente envolvidos com outras culturas. Sim. Aqueles que trabalham com matemática pura correm o risco de ficar fechado nas fórmulas e das maneiras de fazer, no rigor matemático, e só se preocupa com isso. Mas esse rigor é parte de um contexto cultural muito amplo. Não deixe de ver isso. Sim. Cada coisa que você faz em matemática pura, não deixe de ver como que aquilo tem raízes históricas, sociais, culturais e humanistas. Acho que esse é o meu conselho principal para, como eu disse, eu estimulo alguns a serem matemáticos puros, é fundamental. Sim. Estimulo muitos a serem etnomatemáticas, porque cobre a humanidade inteira. E, claro, todos professores e educadores. Tudo que a gente faz não pode ser fechado da gente. Sim. Tem que ser espalhado e oferecido a todos os outros. Esse é o sentido de humanista. Sim, isso é verdade. Tem até uma pergunta aqui, professor, que acho que converge para uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Eu vou pegar carona aqui na pergunta deixa eu achar a pergunta, que é tanta pergunta aqui que eu já estou ficando... que é sobre a questão... Acho que já passou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu localizo aqui. Acho que eu não vou localizar, mas tem uma pergunta feita aqui sobre o assunto, que está passando muita mensagem junta. Já tem mais de 10 páginas de pergunta aqui, professor. Mas assim, grosso modo, seria assim... um dos pontos aqui do programa da Matemática Humanista, desse programa agora, que o senhor está participando, seria, assim, na verdade... os seus trabalhos, os trabalhos do Alvin White, do Reuben Hersh, assim, me impactaram muito. E pensando nisso, a ideia era justamente tentar, como o senhor falou, tentar compartilhar debates, ter um canal aberto para debates com pessoas mais jovens que estão começando uma história na matemática, com professores, jovens professores, professores que estão nas escolas hoje. E o nosso tema central aqui na matemática humanista assim, converge para uma pergunta central, que é como que o nosso entendimento acerca do que seja a matemática afeta a nossa forma de aprendê-la, de ensiná-la, sabe, de ensiná-la, de aprendê-la e de praticá-la. Quer dizer, eu acho que o nosso entendimento acerca do que é matemática acaba
é um elemento determinante da nossa forma de aprendê-la, de ensiná-la e de praticá-la. E eu acho que na etnomatemática, que como o senhor diz é uma matemática humanista, nós nos debruçamos sobre pessoas, sobre grupos socioculturais, como eles resolvem os seus problemas, os desejos, as necessidades, né? E as práticas etnomatemáticas, então, emergem dessas necessidades e se conectam à religião, à política, à música, à dança, como o senhor falou há pouco, né? Então, de uma certa maneira, por causa dessas conexões com outras dimensões da humanidade, a gente pode imaginar que as práticas matemáticas poderiam estar presentes na esfera da ética, da empatia, da solidariedade e da paz. Então esse é um ponto que eu queria abrir para o senhor falar um pouco, ouvi-lo, sobre a questão da matemática, das práticas etnomatemáticas diante da dimensão da paz e da relação humana. Isso é fundamental, porque o que acontece é que há um grande perigo de uma certa arrogância do matemático em falar só com os companheiros dele. E Sim. Tem que entender que é parte de toda uma humanidade. Agora, nesse encontro com outros, sejam outros que são profissionais de outras áreas, são de outras culturas, de outras religiões, as coisas mais variadas, de outra língua. Nesse encontro com o outro, nós temos que reconhecer que o outro é diferente. Todos são diferentes. Cada indivíduo é diferente do outro indivíduo. Todos são diferentes. Nesse encontro, é muito importante que a gente tenha respeito pelo outro que é diferente. É fundamental que a gente reconheça que se eu tenho necessidades, alegrias, angústia, tristeza, o outro também tem necessidades, angústia, alegria, tristeza. Como ser humano, eu tenho que encontrar o outro e desenvolver solidariedade com o outro. Se o outro está alegre, de algum modo, eu tento me incorporar na alegria dele. Se eu não estou muito alegre, a alegria dele pode me contagiar. E eu me associo com ele. Se ele está muito triste porque perdeu um ente querido, alguma coisa, eu estou alegre, eu não tenho nenhum problema, mas encontro um sujeito que perdeu um parente querido. Eu tenho que compartilhar com ele essa tristeza. Ser solidário. É isso aí. Então, se eu tenho que respeitar o outro porque ele é diferente, ao mesmo tempo, eu tenho que ser solidário com o outro nas suas emoções, nas suas angústias, nas suas alegrias, solidariedade. E tenho que entender que nós estamos lidando com fatos e fenômenos da natureza muito complexos, fatos e fenômenos da sociedade muito complexos. Ninguém é capaz de resolver essas coisas sozinho. E eu tenho que enfrentar esses problemas que estão afetando a mim e a toda a humanidade em cooperação com o outro. Sim. E daí, esses 3 pontos eu repito: respeito, solidariedade e cooperação. Isto constitui uma ética que todo ser humano tem que praticar. Respeito, solidariedade e cooperação. E se todos praticarem essa ética, nós encontramos paz no seu sentido amplo. Essa ética
tem como resultado a paz que o indivíduo sente, se sente em paz consigo mesmo, a paz que ele sente na sociedade, se sente em paz com a sociedade, se sente em paz com o ambiente, porque todos estão cooperando para fazer com que o ambiente seja nosso amigo e não nosso adversário. E, é claro, como consequência, possivelmente as guerras acabariam. Sim. Portanto, é praticar respeito, solidariedade e cooperação em todas as nossas atividades, e muito especial na matemática, que é onde há uma grande violação de respeito. Sim. Uma superioridade do matemático. Eu sou bom matemático. Você não tem nada disso. Muito. Acabar com isso. Tem que ter respeito por aquele que não entende o que eu estou falando de matemática. Tem que ter solidariedade, porque todos estão buscando a sua paz interior. Eu tenho que ser solidário com ele. E cooperação, porque a matemática é um instrumento poderoso para lidar com fatos e fenômenos da natureza, da sociedade. É muito poderoso. Então, em cooperação, esses matemáticos podem ajudar a isso. E estamos vivendo agora um momento muito difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é essa pandemia. Ora, tem que haver uma solidariedade disso. Uma solidariedade que é uma solidariedade muito estranha, de não chegar e abraçar, mas ficar longe, ter os distanciamento, porque nós sabemos que esse distanciamento físico, na verdade, é uma solidariedade íntima, pessoal. Não estamos nos abraçando, mas estamos nos abraçando. É isso aí. É o respeito. Esse afastamento é um ato de solidariedade. E juntos, particularmente os matemáticos, os outros cientistas, todos estão dirigindo a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento para resolver esse problema muito sério da pandemia. Isto é a cooperação entre todas as áreas científicas, todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de humanidades. Este trio, respeito, solidariedade, cooperação, é o que pode nos levar a uma humanidade mais feliz. E aí nós teremos uma matemática humanista trabalhando para isso. É isso. Essa é a minha mensagem. Olha, que resposta maravilhosa. Poxa, professor, a gente fica emocionado ouvindo o senhor falar e fico muito grato realmente por poder proporcionar esse canal para as pessoas. Tem muito pessoal que está aqui. Nossa, mas eu vou até pedir desculpas formalmente a todos que estão mandando mensagens aqui. São centenas de mensagens, já está já com 15 páginas de mensagem. Um abraço aí a todos vocês, muito obrigado por todos, para todos aqueles que estão presentes. Obrigado ao professor Ubiratã também. Pessoal que está assistindo, se inscreve no canal, isso é uma coisa importante para a gente fazer crescer. Esse é um canal totalmente gratuito e sempre será gratuito e sempre será aberto. É um canal de amor, é um canal que eu estou aqui quase toda semana para dar esse ato de carinho para todos assim, e receber o carinho de todos, como hoje o professor Ubiratã está recebendo também, muito carinho da comunidade da matemática humanista, de todo lugar do mundo. Muito obrigado. E, professor, já está quase acabando aqui na hora, eu sei que há uma hora, a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria fazer mais uma perguntinha só, e talvez fazer, quem tiver alguma pergunta que quiser fazer, eu vou tentar aqui fazer para o professor, mas assim, das vezes que a gente conversou sobre etnomatemática, a gente já teve junto já em algumas ocasiões, em eventos e tudo mais. Quando a gente conversou uma vez no podcast também da Matemática Humanista sobre isso, e eu sempre percebi no senhor
hoje também, inclusive, dois cuidados muito grandes no entendimento que as pessoas podem ter da etnomatemática e das relações de matemática, cultura, escola e tudo mais. Que é o seguinte, são dois entendimentos que são muito comuns, mas que o senhor tem muito cuidado para falar que eles estão equivocados em um certo sentido. O senhor sempre fala com muito carinho e com muito cuidado, que é o seguinte, o primeiro deles seria o seguinte, que a etnomatemática, algumas pessoas podem achar que a etnomatemática seria o estudo de como que um grupo social específico faz as coisas de uma matemática única e muito bem definida, como se fosse como que os chavantes calculam o volume de uma esfera, sabe? Assim. E aí o senhor sempre tem muito cuidado para poder destacar que tem a ver com estudar o povo chavante e não ver como que os chavantes fazem uma matemática única, pré-definida, pré-existente. E o segundo ponto é de entender que a etnomatemática, algumas pessoas acham que a etno pode servir como se fosse um pivô de oposição entre educação matemática e matemática pura. Há nas universidades uma certa fratura entre as humanidades e as ciências exatas. E aí eu temo que, por vezes, iniciativas em educação matemática sempre tenham um embate com o pessoal de matemática pura. E o senhor sempre tem muito cuidado de falar, não tem nada disso de etnomatemática ser contra a matemática pura. Hoje mesmo o senhor falou isso, né? A matemática pura ela é um complexo etnomatemático, de uma certa maneira, né? Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses entendimentos que são muito comuns pelos estudantes iniciantes da etnomatemática e que eu sei aí seria uma oportunidade para o senhor esclarecê-los. Muito comum, porque a palavra etno é interpretada como etnia. Não tem nada a ver com isso. É um grupo que culturalmente tem alguma afinidade. Esse grupo que tem alguma afinidade, ele organiza o seu pensar, ele compara, ele classifica, ele ordena, ele tira conclusões. São esses os componentes que fazem que a gente chame matemática. Matemática o que é? São técnicas do matemar. E o que é isso aí? É organizar, é pensar, é refletir. Isto é feito por grupos de uma maneira muito específica desses grupos. Então, quando você tem um especialista em topologia, o que ele faz? No grupo de afins, no etno que ele frequenta, que são aqueles que estudam topologia, eles têm a sua maneira própria de organizar os seus pensários, os seus teoremas, é o matema deles, e as técnicas especiais que eles usam para isso, que são as ticas deles. Então eu tenho os topólogos, constituem uma etno dos topólogos, matema dos topólogos, com técnicas dos topólogos. O cirurgião cardíaco, na hora que ele vai fazer uma cirurgia, ele está com o grupo de afins deles, aqueles outros que estão intervindo também na cirurgia. Aí ele usa técnicas, dicas, muito especiais, sobretudo probabilidade, será que é melhor cortar aqui ou será que é melhor cortar lá? Sim. Ele está fazendo uma matema no grupo, no etno dos cirurgiões cardíacos. Sim. Não tem nada, quer dizer, os chavantes, já que você usou o nome,
Quando eles se reúnem para alguma atividade deles, os chavantes se organizam e fazem aquilo que eles devem fazer para aquela ocasião. São as ticas dos matemas, o que deve ser feito naquela ocasião. Sim, exato. Pelos chavantes. Isso aí é verdade para todas as classes. O advogado, na hora que ele pega um processo, ele tem, com o grupo de advogados, o etno dos advogados, ele desenvolve coisas que são próprias para resolver os problemas que se apresentam na profissão dele. Isto aí é que é etnomatemática. Não tem nenhuma incompatibilidade com matemática pura. Todos são iguais. Sim, exatamente. Cada um está fazendo a sua coisa. Esse que é o negócio. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá todo mundo aqui mandando, olha, tá todo mundo nossa, quase 20 páginas de pergunta, de beijo. Agradeço a todos aqueles que estão me manifestando. Tá todo beijado, professor. Tá todo. Eu sou humanista no sentido de ter muita gente, quase uma humanidade inteira amigo. Não há outra maneira da gente ser humano se não encontrar toda a humanidade como amigos. Muito obrigado, professor. Olha, eu tinha aqui algumas perguntas ainda para fazer, mas olha, fica para uma próxima oportunidade. Eu sei que o senhor tem agora um compromisso, mas eu queria agradecer muito a todos os presentes, agradecer ao senhor. Realmente eu estou muito, muito, muito feliz de recebê-lo aqui na Matemática Humanista. Professor, o senhor é um querido amigo, uma referência aqui no canal, e para todos que estão presentes aqui, eu agradeço muito, peço desculpas, eu não consegui acompanhar as perguntas. Eu faço um meia-culpa diante do professor Ubiratã, porque assim, é uma coisa absurda. São 20 páginas de pergunta e assim eu não consigo nem ler, de tanto carinho, professor. Então receba-se. Se você gostou, se todos os seus ouvintes gostaram, a demonstração disso é me convidar outra vez. Vai ser um prazer. Olha só. Vai ser um prazer. Isso aí, olha, então já vou convidar já nesse ano ainda novamente. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. A gente pode escolher um outro tema para a gente falar. Deixa eu só mostrar uma coisa só, professor. Antes do senhor sair, eu queria mostrar um livro que saiu recentemente sobre Ubiratã D'Ambrosio, Memórias Esparsas em Movimento. Então esse é o QR Code do livro. Quem quiser, ele está disponível gratuitamente na Amazon, na loja do Kindle. O pessoal pode entrar e pode ler. É só escanear com o celular esse código que está disponível aí para ter acesso ao livro. Eu acabei de ler esse livro ontem, eu devorei esse livro em um dia praticamente. Fiquei muito emocionado com a sua história. É realmente uma oportunidade ímpar de ter acesso à história da sua vida, professor Ubiratã, e realmente a grandiosidade da sua contribuição em educação e a grandiosidade do exemplo que o senhor deixa para todos nós aqui presentes, que estão jovens lindos que eu estou vendo aqui, professor, jovens lindos que estão chegando aqui. Então eu saúdo a todos os presentes, saúdo a você também, professor. Muito obrigado pela presença. Então, se você quiser deixar algumas palavras finais para o pessoal, a gente está encerrando já. Olha, eu agradeço enormemente essa possibilidade de estar com todos vocês e insisto, o caminho é respeito, solidariedade e cooperação. Nós todos somos seres humanos, parte de uma humanidade.
E se fazemos matemática, se somos matemáticos, tem que ser uma matemática para essa humanidade. Tem que ser uma matemática humanista. Senão ela perde sentido. Senão ela perde sentido. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês. Olha, cuide-se e fique em casa o mais que puderem. É isso aí. Porque essa é uma proteção, é a solidariedade entre todos nós. Fique em casa, se cuide por respeito e amor ao próximo. Muito obrigado, professor Ibiratã. Então, pessoal, obrigado pelo programa. Hoje o programa é um pouquinho mais curto. Fiquem bem, como falou o professor, com saúde, cuidando da família de vocês. Mais tarde, ainda hoje, o programa estará já no YouTube, na íntegra. Fiquem atentos ao canal, inscrevam-se no canal da Matemática Humanista. Eu vou colocar todo o link, o QR Code, o link para o livro, vou colocar hoje no vídeo, tá bom? Então fiquem tranquilos, pessoal que não conseguiu escanear, fiquem tranquilos que eu vou colocar ainda hoje. Professor, uma boa noite para o senhor, muito obrigado pela presença e uma boa noite a todos os presentes. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.